Olá, está começando mais uma edição do programa Tela 20, diretamente aqui dos nossos estúdios na beira-mar de Capão da Canoa. Nós estamos pelo Facebook e também pelo YouTube do Tela 20. Também estamos pela rádio Capão Novo FM e pelo canal 6 da NET aqui de Capão da Canoa pela TV Litoral. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando aí também pelas redes sociais. Podem comentar aí durante a nossa programação. E claro, muito boa noite ao meu colega de bancada aqui, Augusto Aguilar. Boa noite, Esteban. Boa noite a todos. Nessa quinta-feira gelada, que está perfeita para ficar em casa assistindo o programa, então fica aí o convite. E além disso, você fica muito bem informado com tudo que acontece por aqui. Vamos destacar as manchetes do programa de hoje. Vamos destacar a polêmica da semana, o projeto da Prefeitura de Capão da Canoa, que tem como objetivo uma permuta da área do atual centro administrativo e também do ginásio de esportes aqui da cidade. Veja também, pesquisadores estudam mistérios de aparecimento de OVNIs aqui no litoral norte. O Dr. Carlos Villanova vai esclarecer dúvidas sobre o uso da azitromicina no tratamento contra a Covid-19. No fim de semana, um drive-thru busca arrecadar doações de ração para animais. Os advogados Pedro Duarte e Jéssica Cavalheiro esclarecem dúvidas sobre o direito do trabalho. Tudo isso a partir de agora, aqui no programa Tela 20. Sempre soubemos da importância da união, da importância de estarmos juntos, mesmo estando separados. Por isso, honramos aqueles que todos os dias deixam seus lares e suas famílias e tomam seus postos por nós, por todos nós. Gentileza, consciência e dedicação. Estamos aqui por vocês. Superaremos isso juntos. Começamos o programa de hoje, então, falando sobre a polêmica da semana. O projeto apresentado pela Prefeitura de Capão da Canoa, que tem como objetivo uma permuta da área atual do centro administrativo e também do ginásio de esportes aqui de Capão da Canoa. E a ideia é permutar esses espaços para a construção de um novo centro administrativo em outro local, já de posse da Prefeitura, e também de um novo complexo de esportes aqui para a cidade. O Augusto é que fez uma matéria contextualizando todo esse assunto, né, Augusto? É um projeto que já vem causando muitas discussões ao longo das últimas semanas, e na última semana a Prefeitura realizou uma live nas redes sociais para explicar o projeto e apresentar para o público. A ideia é permutar, trocar as áreas onde hoje se encontram a atual prefeitura e o ginásio de esportes, repassar para uma empresa que vencer a licitação, em troca será construído um novo prédio. E também um complexo esportivo em uma área na região de Capão Novo, que vai abrigar aí, além de um ginásio de futebol, várias outras modalidades esportivas. Nós tentamos, através dessa reportagem, resumir essa live, que foi bastante longa, explicou vários pontos, para você aí de casa que está por fora do assunto entender o que está em discussão e quais serão as mudanças caso esse projeto seja aprovado. Foram apresentados oficialmente na última quinta-feira os projetos do novo centro administrativo e do ginásio de esportes Otto Birlen. Estiveram presentes na live transmitida pelo Facebook o prefeito Amaury Magno Germano e o secretário de administração Rafael Ayub. O valor da permuta está avaliado em cerca de 30 milhões de reais, 12 milhões pelo ginásio e 17 milhões pelo centro administrativo, conforme valor atualizado. O novo prédio da Prefeitura Municipal, caso aprovada a permuta, terá uma estrutura de 8.500 metros quadrados de área construída. Está prevista também a implantação de um sistema de energia solar e de captação de água da chuva. A economia poderia chegar a R$ 120 mil anuais. A ideia do executivo é valorizar e desenvolver uma nova área da cidade.
além de economizar com despesas de aluguel externos para secretarias, que atualmente representam um custo de R$ 660 mil por ano. O ginásio de esportes Otto Billing seria parte de um grande complexo esportivo, que abrigaria também um estádio de futebol e atletismo, academia, salão de convenções, anfiteatro, piscina olímpica, concha acústica, torre panorâmica, canchas ao ar livre, além de estacionamento e passarela estaiada. A área escolhida pertence ao município e está localizada ao lado da Unisc, no distrito de Capão Novo. O secretário salientou que o gasto em reformas emergenciais no Otto Billing chegou a R$ 580 mil entre 2017 e 2020. Para ser aprovada, a permuta precisaria passar pela aprovação da Câmara de Vereadores. Se assim for, o passo seguinte seria a elaboração de um concurso em parceria com a Associação Central de Arquitetos e Engenheiros do Litoral Norte, para que os profissionais da área construam os projetos. Segundo o documento, uma discussão com a comunidade seria realizada para definir o local do novo centro administrativo municipal, em um lote já pertencente ao município. A escolha da empresa ocorreria por meio de licitação. Por fim, apenas após a conclusão e avaliação da obra, a atual área seria entregue ao permutante. Ainda dentro deste assunto da permuta da área do centro administrativo e do ginásio de esportes, nós conversamos com os vereadores aqui da Câmara de Capão da Canoa, Serginho Oliveira, e também com o vereador Pardal. Eles deram suas posições, sobre esse projeto, e também conversamos com o prefeito de Capão da Canoa, Amaury Magnus Germano, que também prestou esclarecimentos sobre o andamento dessa proposta. Essa polêmica que está sendo gerada agora não é uma iniciativa do governo de agora. Isto já é algo pensado lá atrás, é algo que já estava sendo projetado lá atrás, porque o prefeito Amaury sente que esta é uma necessidade, não apenas querer trocar, mas necessitar trocar. Será que o pessoal quer gastar com a construção de um novo prédio, como alguns sugerem ali, onde encontra-se o atual estacionamento ali, que serve somente aos funcionários? Quanto custaria isso, esse novo prédio? E esse dinheiro, evidentemente, ele teria que sair do orçamento. De que área que nós iríamos tirar? Enquanto que a permuta não. A permuta, nós estaremos trocando um bem público por um outro bem público. Que bem público seria esse? Um prédio no valor estimado em 26 ou 27 milhões, algo assim. Eu acho que houve algumas falhas em termos de divulgação. Eu acho que ele precisava ser comentado um pouco lá fora, né? Ter dado publicidade a isso antes de vir para casa. Mas, infelizmente, foi um erro que aconteceu, que a gente tenta consertar, e evidentemente que a população é exemplo do que foi em 2019, quando consultada, deveria ser consultada novamente, né? E as coisas se tornariam bem mais fáceis, né? Porque ele surgiu dessa forma, aí ele já foi... a gente não pode ser inocente em dizer que algum segmento político também já não procurou tirar proveito dessa situação, né? Tiraram sim, mas gradativamente as pessoas vão tomando conta, né, do que se trata o projeto, né, do que se propõe o projeto, e o apoio, pode ter certeza, ele tem sido favorável ao projeto. A princípio eu me coloco contrário a esse projeto, né? Porque justamente não foi uma proposta, inclusive, que ele levou para as ruas, para a reeleição. E quando se tem um projeto de governo, eu acho que ele também tem esse direito do povo saber, de ser exposto nas ruas. Então, não houve esse aval da população, né? E eu vejo que, Estevão, que a gente lutou 20 anos para adquirir a beira da lagoa de volta, para fazer dali um parque de eventos. E se tu não sabe, também existe um projeto nessa linha ali, que era para também terceirizar aquela área ali, né? O projeto já foi apresentado, inclusive eu já vi esse projeto, alguns vereadores aqui já têm conhecimento disso, principalmente da legislatura passada. Então isso é feito muito em obscuro, né? Então não é às claras, é um grupo interessado e a gente vê um gestor lapidando o patrimônio público, se desfazendo. Se o município, pensar o município daqui a 50 anos, nós vamos ter se desfeito de todas as áreas. Daqui a pouco vai aparecer alguém interessado no canteiro da Flávio Boianovski,
E aí vai vir um projeto e tentar se vender parte do canteiro da Flávio Boianovski. Quem é que não quer construir um prédio no meio da Avenida Flávio Boianovski? Todo bom consultor quer construir, porque é um investimento ótimo, é uma localização perfeita para se comercializar. Mas nós temos aqui justamente para isso, para se ver, avaliar, né? E se diz que é uma obra de 13 milhões e pouco, eu te dou um exemplo. Nós trabalhamos não muito tempo atrás numa administração que tínhamos em torno de 130 cc. Hoje se trabalha numa gestão com mais de 200 cc. Se tu retirar 100 cc 3, durante 4 anos, dá uma economia de mais de 14 milhões de reais. Esse investimento todo sai com recurso próprio, sem se desfazer do que nós já temos. Então, há muitas alternativas. Não é uma coisa que nós estamos pensando pós-eleição, né? Nós iniciamos com uma enquete lá em 2019 mesmo, para que a população pudesse nos dar um norte, né, de como seria essa possível permuta do centro administrativo e também do próprio ginásio de esportes. Bom, amadurecemos um pouco mais essa ideia, então esse ano nós encaminhamos aí um projeto à Câmara de Vereadores, para que eles possam nos dar autorização, né, para que a gente possa discutir isso ainda mais com a população, também com os formadores de opinião, e aquelas pessoas, né, que têm uma ideia mais avançada e de futuro também para a cidade e o seu desenvolvimento. Eu acho que isso é importante. Então, não quer dizer que isso já vai se realizar já ou daqui mais um pouco. Não, nós temos uma caminhada ainda a se fazer de discussões, né, de busca de melhores alternativas. O projeto sendo aprovado nos dá essa possibilidade de fazer tudo isso. E nós acreditamos que um centro administrativo como este, né, que teve a sua história, não quer dizer que vai continuar tendo, porque um centro administrativo ele tem que servir a população, ele tem que ser um espaço agradável, onde as pessoas possam ser não só bem atendidas, mas um espaço que possa melhor servir tecnicamente. A gente tem que saber investir da melhor maneira possível, e sendo uma permuta, nós não gastaríamos nada, né? O empresário que vai participar da licitação, seja de Capão da Canoa, do litoral, do Rio Grande do Sul, quem quer que seja, que ele queira investir, mas queira entregar um prédio para nós, um prédio novo, um prédio em condições realmente de atender todas as demandas, né, de todas aquelas pessoas que moram nessa cidade e aquelas que vêm para cá, mas um prédio também belíssimo e, mais do que isso, né, um prédio com capacidade de atender todas as nossas necessidades, que hoje nós pagamos aluguéis em várias áreas aqui de Capão da Canoa. Então, essa é a nossa grande missão e a nossa grande ideia. Mas isso fica bem claro que nós estamos abrindo essa discussão e queremos continuar que ela seja bem madura para que a gente possa acertar na melhor maneira possível. Essa é uma das alternativas, né? Uma das alternativas. Nós não poderíamos simplesmente deixar esse prédio aqui por deixar, né? Só porque foi construído para servir a comunidade, e nós vendermos todas as áreas verdes que nós temos, que são áreas que são para construção, muitas vezes de escolas, postos de saúde, de praças, né? Vendermos tudo isso para construirmos um outro prédio. E o que nós faríamos com isso? O que é esse prédio? Esse prédio aqui não é um prédio histórico, não é um prédio que conta a história de Capão da Canoa, é um prédio que foi construído para servir a comunidade. Agora, na próxima segunda-feira, teremos uma apresentação do projeto, o secretário da administração vai fazer mais uma apresentação para os vereadores, mas ao mesmo tempo para a comunidade, novamente, foi assim solicitado, e depois a gente vai fazer mais algumas reuniões, né, para que se possa definir de fato aquilo que se quer. Bom, se esse for o caminho, nós vamos seguir em frente, né? Nós temos aqui apenas uma passagem, né, como prefeito, como vice, nós temos uma passagem aqui, né? O prédio em si, a instituição permanece, e nós queremos o melhor para essa cidade, uma das cidades que mais desenvolve, mais cresce, né? Então nós precisamos dar um norte aí para os próximos 30, 40 anos. E estamos trabalhando em cima disso. E falamos agora de esportes aqui no programa Tela 20. Teremos a estreia do nosso comentarista, claro, já é um comentarista clássico aqui da casa, mas que agora retorna no programa Tela 20 com o seu quadro Tela 20 Esportes. Paulo Henrique Cardoso trazendo as novidades da semana nos esportes, tanto aqui da nossa região, de Capão da Canoa e, claro, também do estado. Paulo, muito bem-vindo ao programa Tela 20. Boa noite, Esteban, boa noite, Augusto, a todos que nos acompanham aí. Estamos de volta, né? Levando as informações aí da região e também do estado para o ligadinho aí conosco. Bom,
Esteban, vamos falar de gauchão, tá? A equipe do Internacional joga em casa e aí tem uma tarefa não muito fácil, né? Tem que vencer aí a equipe do Juventude por 2 gols de diferença para poder ir para a fase final, para ir para a grande final do gauchão. Já o Grêmio tem a possibilidade de chegar à final com um empate, né? Então a trajetória do Grêmio é mais fácil a chegar ao do gauchão. Se espera, obviamente, aí uma final entre a dupla Grenal, mas a dupla Caju também está brigando aí para tentar fazer uma final inédita aí no gauchão desse ano de 2021. Paulo Henrique, temos o gauchão rolando, mas também as competições continentais. A dupla Grenal, né? O Inter pela Libertadores e o Grêmio pela Sul-Americana. O Inter teve um tremendo resultado, né, na noite de quarta-feira contra o Olímpia. Qual foi a tua análise desse resultado positivo para o Inter? Olha, Esteban, na verdade ninguém esperava, né? Um resultado elástico assim de 6 gols, né? A equipe que vinha de uma partida ruim contra a equipe do Juventude pelo gauchão e acabou fazendo esse resultado aí de 6 gols, mas uma bronca muito grande com o tal do Marcos Guilherme, né? Um jogador que não é muito aí aceito, vamos dizer assim, pela torcida e por parte também da imprensa. Mas o Internacional na Libertadores vai bem, né? Tem 6 pontos, 7 de saldo, né? E está indo muito bem aí na Libertadores da América. O Internacional que volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira contra o Deportivo Táchira, tá? 7h15, tá? O jogo fora, hein? Outro jogo fora. O Internacional está indo muito bem em casa, viu, Esteban? Mas jogando fora está se complicando um pouco. Vamos aguardar aí para ver como é que vai ficar esse jogo do Internacional contra o Deportivo Táchira na próxima semana pela Libertadores da América. E a projeção do Grêmio, Paulo Henrique, Sul-Americana, não é? Também estreou já com um resultado positivo e agora tem um novo desafio nesta quinta-feira também pela noite, não é? Qual é a tua avaliação e a preparação da equipe? Exatamente, né? O Grêmio que entra em campo daqui a pouquinho aí na arena, enfrentando a equipe do Araguá da Venezuela. A equipe do Grêmio que está bem no grupo H da Copa Sul-Americana, 6 pontos, vitórias. O segundo colocado é a equipe do La Equidad com 3 pontos. Lanús é aquele mesmo, o argentino, que fez a final em 2017 contra a equipe do Grêmio, tem 3 pontos. E o Araguá, que é aí a lanterna, né, do grupo H. O Grêmio vai muito bem na Copa Sul-Americana, também está aí com um trabalho novo, né, chegando aí o técnico Thiago Nunes. O Grêmio tem feito gols, mas tem levado gols, né? Mas o que importa são os 3 pontos. Eu acho que são 2 trabalhos, né, que estão iniciando. O do Internacional um pouquinho mais, né, Esteban? Já iniciou aí praticamente no começo do ano, a temporada iniciando 2021. É diferente, né, o sistema tático que ele está implementando e alguns jogadores estão ainda conhecendo e se adaptando. E assim também é o Thiago Nunes, né, que chega também com uma filosofia diferente do que o Renato tinha, mas a gente já vê que a equipe vai aos poucos, né, já sendo moldada pelo Thiago Nunes. Eu acho que nas 2 competições, tanto o Internacional como o Grêmio, nas competições sul-americanas, indo bem, né? A expectativa é muito boa, muito grande em relação a essas 2 equipes. Paulo, muito obrigado pelas tuas informações e conversamos novamente, né, na semana que vem aqui no programa Tela 20. Grande abraço. Obrigado, Esteban. Certamente estaremos aí na próxima semana. Só rapidinho, deixa eu dar um toquezinho aqui em relação à Taça Serramar de Futebol. A Taça Serramar de Futebol que mais uma vez não vai ser realizada nesse ano de 2021. Obviamente em função da pandemia. Os clubes precisam aí da torcida, né, para arrecadar um dinheirinho aí para ajudar também nas despesas dos clubes, né? E também em função da pandemia, né? Não vamos colocar em risco aí jogadores, comissão técnica, arbitragem e a própria torcida. Então, infelizmente, Esteban, mais um ano, né? 2 anos consecutivos. Do ano passado, 2020, e nesse ano, 2021, estaremos sem a nossa querida e nós chamamos aqui, né, a nossa Libertadores do Litoral, né? A Taça Serramar de Futebol. Valeu, Esteban. Quinta-feira estamos de volta. Obrigado, Paulo. E realmente, né, a taça aqui Libertadores do nosso litoral, né, a Taça Serramar,
realmente o pessoal sente a falta, não é? Ela gera uma integração regional, não é, aqui entre as comunidades aqui do nosso litoral, né? Então tomara que volte, não é, após essa pandemia. Paulo, obrigado e até a semana que vem. Nós seguimos agora com o programa Tela 20. Nós vamos rapidamente ao intervalo comercial e já voltamos com mais informações diretamente aqui do nosso estúdio em frente à beira-mar de Capão da Canoa. Já voltamos. Sempre soubemos da importância da união, da importância de estarmos juntos, mesmo estando separados. Por isso, honramos aqueles que todos os dias deixam seus lares e suas famílias e tomam seus postos por nós, por todos nós. Gentileza, consciência e dedicação. Estamos aqui por vocês. Superaremos isso juntos. Estamos de volta com o programa Tela 20, agora com as últimas informações do Litoral Norte. Uma notícia boa na área da segurança pública. O litoral recebeu novas viaturas para a Brigada Militar. Confira essa e outras notícias no Giro de Notícias Tela 20. O governo do estado entregou 107 viaturas, 112 motocicletas e 2 ônibus para a Brigada Militar esta semana. Para o Litoral Norte foram destinadas 5 viaturas e 2 motos, que vão ser usadas no policiamento ostensivo nos municípios de Arroio do Sal, Dom Pedro de Alcântara, Morrinhos do Sul, Palmares do Sul, Capivari do Sul e Capão da Canoa. As viaturas são modelo Duster e semi-blindadas, proporcionando mais proteção aos policiais militares da região. Assim como o Capão da Canoa, Imbé também planeja a construção de um novo centro administrativo. O objetivo é centralizar todas as secretarias e departamentos num só prédio, reduzindo gastos com aluguéis. Para chegar a essa meta, equipes de diversas secretarias já trabalham em outras reformulações que vão ajudar a reduzir os custos para chegar ao objetivo de um novo centro administrativo. O governo planeja também a autossuficiência de energia elétrica com a criação de micro-usinas solares, que são sistemas de energia solar capazes de produzir energia limpa que vai ser consumida nos prédios da prefeitura. Gastos com telefone e internet devem cair pela metade, melhorando a segurança pública. Segundo o prefeito Ike Vedovato, atualmente são gastos R$700 mil anuais com aluguéis. Ele disse ainda que não pretende locar mais nenhum prédio durante o mandato. Os planejamentos ainda estão em estágios iniciais e ainda haverá discussões sobre o assunto. A FEPAM iniciou a atualização do Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte. No estudo serão avaliados os territórios de 18 municípios da região, utilizando tecnologias de geoprocessamento que surgiram ao longo de 20 anos e que permitirão maior precisão e agilidade, tanto na elaboração de diagnósticos ambientais, quanto também na forma de realização das consultas do zoneamento. Além disso, o relatório deve contemplar atividades econômicas que não eram presentes e agora têm grande influência. Segundo a geógrafa Lilian Ferrara, que vai conduzir os trabalhos, é preciso saber como o ambiente se comportou com a inserção de novas atividades econômicas, o aumento da densidade populacional e também se o zoneamento foi efetivo na preservação ambiental. Atenção quem costuma sair do litoral norte em direção ao sul catarinense. Começou a cobrança da tarifa de pedágio nas 4 praças que ficam na parte sul da 101 em Santa Catarina. Agora, os automóveis que passam por Laguna, Tubarão, Araranguá e São João do Sul precisam desembolsar entre R$ 1,05 até R$ 12,60 para seguir viagem. Para veículos de passeio, por exemplo, o preço é de R$ 2,10 em cada uma das praças. Já para motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas, o valor cobrado é de R$ 1,05.
Segundo o diretor de operações e atendimento da CCR Costeira, a empresa que administra o trecho desde agosto do ano passado, o contrato de 30 anos com o governo federal prevê investimentos superiores a 7 bilhões de reais. Mudando de assunto, Esteban, tu acredita em vida extraterrestre? É como diz a série, né? A verdade está lá fora, então pode ser possível. Bom, tudo é possível, né? Mas brincadeiras à parte, o litoral norte gaúcho é uma região rica no avistamento dos chamados OVNIs, objetos voadores não identificados. Em junho do ano passado, o aparecimento de diversas luzes estranhas no céu chamou a atenção de pesquisadores, assustou muita gente e virou destaque na mídia local. Algum tempo depois, surgiu o CEL, um nome bastante sugestivo para o trabalho do Centro de Estudos Ufológicos, localizado em Cidreira, que busca estudar casos e relatos de OVNIs que chegam não só do litoral norte gaúcho, mas de todo o estado. A ideia é receber também visitantes após a pandemia, com palestras e também vigílias de observação. Nós conversamos com o idealizador desse projeto, o Daniel, que vai explicar como estão funcionando esses estudos desses mistérios aqui nas praias do litoral. No final do ano passado foi criado o CEL, não é o CEL lá de cima, é o Centro de Estudos Ufológicos, que trabalha com investigação, com pesquisa ufológica. Diante da piora da pandemia, os planos mudaram um pouco, né, Daniel? Vocês tiveram que adiar alguns planos, mas o CEL continua ativo, se expandindo com foco na pesquisa agora também, com novos centros aí se espalhando pelo estado, é isso? Boa noite. Boa noite, Augusto. Continuamos dando seguimento às investigações que a gente já estava fazendo, né? A gente até conseguiu algumas novidades em relação a esses casos, principalmente aquele que eu filmei ali no posto de Ipiranga, teve mais testemunhas que eu tive acesso a áudios que fizeram no dia, assim, dando o mesmo depoimento, né, em pontos diferentes da cidade. E aí, me diz o que aconteceu? Eu tô aqui agachado, calibrando o pneu pra ele, eu tô olhando pra lá. Daí do nada me aparece 2 bolas de fogo assim. Tô aqui agora em Cidreira, hoje é dia 28. Várias testemunhas aqui de OVNIs nesse momento. Infelizmente cheguei tarde, né? Eu fui avisado que estava rolando o fenômeno, vim correndo aqui com a câmera, aqui no posto de Ipiranga, e infelizmente eu perdi, né? Mas, mais uma vez, em Cidreira, acontecendo esse fenômeno. Também a gente acabou atraindo o interesse de outras cidades, querendo implementar sedes do CEL, né, em suas cidades, como é o caso de Osório, Tramandaí, e agora a nossa mais nova afiliada vai ser a cidade de Garibaldi, né, que está recebendo, a partir da próxima semana, a sede do CEL, Serra Gaúcha, né, vai abranger toda a serra, mas a sede vai se encontrar ali no Aeroclube de Garibaldi. Desde que a gente ficou com a página no ar, a gente recebeu muito material, assim, tanto vídeos quanto depoimentos, né? Tem pessoas que muitas vezes têm o avistamento, mas naquele momento ou não tem um aparelho para filmar, ou também não tem o ímpeto, né, de pegar o ato de fazer a filmagem, porque está ali, né? Isso aconteceu comigo também já, então, por isso que eu estou dizendo, tu meio que congela, porque tu fica naquela de ou tu aprecia aquele momento, ou tu arrisca perder tudo pegando o aparelho para filmar. Então, desses casos, os mais comuns são luzes, né? Sem dúvida, são as luzes que se movimentam de forma estranha, que a gente consegue já verificar de primeira, a olho nu mesmo, tu já descarta avião, tu descarta balão, tu descarta pássaro, né? Mas, às vezes, a gente precisa de uma análise mais minuciosa para descartar. Às vezes pode ser um drone, né? Ou pode ser um satélite que está passando naquele momento. Mas o mais comum é as pessoas avistarem luzes se movimentando ou aquelas que se materializam e desmaterializam, né? Então, aqui no litoral, o forte mesmo são essas luzes, em forma de arredondada, assim, e meio alaranjada. Essas foram as que tiveram bastante incidentes aqui no ano passado, né? Naquela semana que teve muitos avistamentos. Olha lá. Tá chegando cada vez mais perto da Lua. Varia de cada um, né? Quem tem esse contato, essa experiência, a pessoa que tem um certo conhecimento, então ela vai te dar uma explicação mais razoável assim, do que ela está vendo. Outras, elas não têm tanto conhecimento e se assustam.
é muito comum as pessoas entrarem em contato comigo dizendo que estão com medo, que está uma semana sem sair de casa, que quando avista fica, não sabe como proceder, né? E acho que o caso mais, investigando a fundo, assim, é o caso daquelas marcas na areia que apareceram em Tramandaí, porque apesar de que uma grande autoridade da ufologia lá de Mato Grosso, através do vídeo, descartou ter sido feito por alguma nave, sei lá, algum objeto, a gente fez um estudo aprofundado ali de coleta de material, de análise desde os diâmetros, da distância de cada marca uma para outra, e uma desenhista profissional da área ali disse que humanamente é impossível um homem ter feito aqueles desenhos na areia sem ter deixado as marcas das pegadas, né? Ele não tem como, ele teria que estar flutuando para fazer aquilo. E um drone também não teria precisão para fazer milimetricamente, né, cada círculo que tem ali naqueles desenhos, não tem como fazer aquilo. Então a gente está analisando muito esse caso, até porque também surgiu uma imagem externa de um prédio onde parece ser um OVNI ali nas proximidades daqueles desenhos, horas antes de eles aparecerem. Então a gente está investigando ainda. O exercício que eu faço para esse raciocínio é do que a gente faz quando a gente vai para um outro planeta. Como é que o humano, como é que as nossas naves e sondas vão para Marte explorar, por exemplo. Não existe não vai ter, eu acredito que quando eles venham aqui não tem uma região específica que eles gostem mais. Eu acredito que eles escolham uma região para analisar, né? Depois que eles analisam bastante aquela região, provavelmente vão para outra região. Então isso não tem como a gente saber o que eles pensam, como é que eles agem, né? Mas a gente tem uma pista de como a gente está fazendo, né? Quando a gente analisa as pesquisas aí dessas missões para Marte, que não existe um local preferido, e sim eles analisam região por região até ter um mapeamento melhor, né? E ter uma familiarização maior com o terreno. Então aqui eles devem fazer a mesma coisa. Claro que aqui, como tem vida humana, talvez eles possam preferir locais mais afastados para evitar a visibilidade muito escancarada, digamos assim. Mas tirando isso, eu não sei como é que eles escolheriam. Não tem como a gente saber como eles escolheriam assim as regiões. Né? Só colocar lá CEL, Centro de Estudos Ufológicos, tanto no Instagram quanto no Facebook, vai ter as nossas páginas ali. A gente está com o site ainda em elaboração, ainda não está pronto, mas em breve a gente vai estar com o site também oficial do CEL, onde a gente vai colocar, inclusive, as imagens que a gente tem, né, os vídeos que a gente está analisando, os croquis, desenhos, os relatórios das nossas pesquisas, tudo a gente vai deixar à disposição para que qualquer um possa acessar e estudar e acompanhar, e quem sabe até nos ajudar a fazer parte dessas buscas, né? Também todos estão convidados. Se você tiver algum caso, assim, alguma experiência, quiser compartilhar com a gente, também nos procure nas redes e nos chamem lá, que com certeza a gente vai estar pronto lá para receber vocês e tentar entender junto, né? Todos esses mistérios que nos rondam. Nós vamos agora rapidamente ao intervalo comercial e já voltamos com mais informações aqui no programa Tela 20. Vamos ter informações sobre a Covid-19 e medicamentos que funcionam ou não para a doença, e também teremos destaques sobre a Justiça do Trabalho. Não perca, daqui a pouquinho aqui no programa Tela 20. Sempre soubemos da importância da união, da importância de estarmos juntos, mesmo estando separados. Por isso, honramos aqueles que todos os dias deixam seus lares e suas famílias e tomam seus postos por nós, por todos nós. Gentileza, consciência e dedicação. Estamos aqui por vocês. Superaremos isso juntos.
Estamos de volta com o programa Tela 20, diretamente aqui do nosso estúdio, em frente à beira-mar de Capão da Canoa. Nós estamos pelo Facebook e também pelo YouTube do Tela 20, estamos também pela Rádio Capão Novo FM e pela Rede Litoral de Televisão, canal 6 da NET, aqui de Capão da Canoa. Nós vamos agora falar sobre um assunto que envolve muito a nossa comunidade, que é a proteção aos animais. Está sendo realizado um evento neste fim de semana que promoverá aí uma doação de rações para animais, né, Augusto? É isso mesmo. Nesse momento de pandemia, a solidariedade se faz muito importante. Para os animais também, um drive-thru está sendo preparado para a arrecadação de doações de ração, tanto para cães quanto para gatos. Também é possível doar valores em dinheiro para a aquisição de alimentos para esses animais. Quem vai explicar como vai funcionar esse drive-thru é a vereadora Letícia Gomes, uma das organizadoras. Um dos pilares do nosso mandato é a causa animal. Chega ao nosso gabinete muitas queixas em relação ao grande número de animais abandonados pelas ruas da nossa cidade e também pela demora das castrações para o controle populacional de animais. Através da Câmara Municipal de Vereadores, foi feito um repasse no valor de R$150 mil para as castrações. Sendo assim, o nosso gabinete irá realizar um drive-thru para arrecadação de rações, que serão destinadas para as protetoras e cuidadoras dos animais de rua da nossa cidade. Temos essa consciência de que este é um pequeno passo. Precisamos fazer ainda muito mais por essa causa tão nobre, que precisa muito da nossa atenção e também de políticas públicas voltadas para a questão animal. Contamos com a participação de cada um de vocês. Vamos todos juntos lutar pela causa animal. Espero vocês no nosso evento. Falamos agora sobre Covid-19. O nosso comentarista aqui da área médica, parceiro do programa Tela 20, Dr. Carlos Villanova, explica qual é a real aplicação e eficiência da azitromicina no combate à Covid-19. De volta à azitromicina. Uma paciente minha, consultando semana passada, por um outro motivo que não o coronavírus, né? Estávamos comentando sobre tratamento de coronavírus, porque ela teve o coronavírus, falou para mim: doutor, o médico que eu fui quando eu tive coronavírus me receitou azitromicina e eu fiquei bem. Comentei com ela: se você não tivesse tomado nada, ou se você tivesse tomado uma aspirina ou tomado um chá de camomila, você também teria ficado bem. O que acontece? 80 a 90% dos casos, eles curam por si mesmos, independente do que você faz. Então nós podemos ter a falsa sensação de que um remédio caseiro ou um antibiótico receitado por um outro médico foi o que fez a cura. Não é. O coronavírus ele é uma doença autolimitada em 80% dos casos. 20% complicam e esses casos requerem atenção. Porque se você estiver usando antibiótico como azitromicina ou levofloxacino ou clavulanato ou qualquer outro antibiótico, você vai mascarar o quadro e quando você procurar ajuda, talvez você já chegue numa situação bem mais avançada da doença. Repito, antibiótico não é para vírus. Isso nós aprendemos no 2º ano da Faculdade de Medicina. Vários trabalhos hoje mostram que a azitromicina não funciona em coronavírus. É um erro utilizar a azitromicina para vírus. Meu nome é Carlos Villanova, eu sou pneumologista. O assunto agora é Justiça do Trabalho. A nossa jornalista Chayane Minosso conversou com os advogados Pedro Duarte e Jéssica Cavalheiro. Eles esclareceram dúvidas sobre esta área. Hoje o Tela 20 recebe aqui no estúdio doutora Jéssica e doutor Pedro para falar sobre direito do trabalho, um assunto que traz tantos transtornos para a vida de muita gente. E aí a gente precisa de esclarecimento, né, doutora? Como é que a gente faz para levar essas informações para que as pessoas fiquem resguardadas de seus direitos, tanto os empregados quanto os empregadores? Olá, né? Chayane, tudo bem? Prazer estar aqui no Tela 20. Bom, eu acredito que assim, o direito do trabalho ele é uma área muito complexa, tanto para o empregado quanto para o empregador. Muitas vezes a gente não sabe exatamente como conduzir certas situações. E quando acontecem alguns imprevistos,
já estamos na frente de um juiz, já estamos na Justiça do Trabalho tendo que resolver vários problemas de anos que poderiam ter sido solucionados antes com uma boa consultoria preventiva, né, jurídica. Que isso, eu acredito que seja o cerne de toda a proteção jurídica trabalhista que deva ter em cada empresa, né? Muitas vezes os empregadores, eles não sabem exatamente como devem assinar, se devem assinar a carteira do empregado, como deve ser esse pagamento das verbas. Muitas vezes tem essa assessoria de um contador, mas o contador nem sempre consegue auxiliar de forma a entender principalmente essas mudanças que a gente está vendo agora com a pandemia, das MPs sendo lançadas, né, doutor Pedro, pelo governo federal. Um pouco suspende o contrato de trabalho, outro pouco já não suspende mais, um pouco dá para antecipar as férias, dali a pouco já não dá mais. Então, a gente hoje veio aqui mais para esclarecer algumas dúvidas, tanto para o empregado quanto para o empregador, para a gente tentar resolver algumas questões e também trazer uma tranquilidade maior para esse setor que é tão importante, principalmente aqui em Capão e no litoral como um todo. Agora, a gente tem, né, uma dinâmica pré-estabelecida de que o empregado acaba sempre levando muito dinheiro. E, na verdade, isso acontece, né, doutor, porque falta informação lá pro empregador. Ele não sabe exatamente como se prevenir. Existem algumas formas de fazer essa prevenção para que a Justiça do Trabalho entenda de fato o que aconteceu naquele vínculo empregatício? Olá, Cheyenne, obrigado pelo convite. Obrigado, doutora Jéssica, por participar aqui conosco. Cheyenne, a princípio se criou um mito de que a Justiça do Trabalho ela favorece sempre o trabalhador, né? O que de fato não se sustenta, porque a Justiça do Trabalho nada mais busca do que um equilíbrio, né, entre a força de trabalho, né, e o capital. O que a gente vê muitas vezes é que a gente sabe que no nosso país a maioria das empresas são constituídas, né, por pequenos negócios e muitas vezes tanto pequenos como médios negócios não têm o devido assessoramento nessa questão trabalhista, né? O que gera muitas vezes, como a doutora bem falou, essa ausência de assessoria, ela também vai esbarrar porque a gente tem recentemente, né, o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. O governo federal, agora dia 28, publicou. O que ocorre? Muitas vezes o empregador ele tem dúvida de como utilizar o mecanismo de suspensão, bem como o mecanismo de redução da jornada de trabalho. Ele não é algo muito complexo, mas ele precisa de uma orientação para ser feito da melhor forma, pois ele gera tanto dúvidas para o empregador como para o empregado, na questão muitas vezes, muito se levanta essa dúvida a respeito da suspensão de trabalho, poucos sabem que a contribuição previdenciária ela vai ser suspensa. É uma dúvida muito recorrente dos trabalhadores se vão ter que contribuir de forma autônoma ou se vai ser recolhido. Não, no caso de suspensão do contrato, fica suspenso também até a exigência por parte do empregador do recolhimento. Então, tanto o trabalhador como o empregador precisam estar a par, né, buscar a devida orientação, porque é uma matéria que de fato ela gera e vai continuar gerando uma grande dúvida na sociedade como um todo. Sim, e diante disso, né, doutor, que o doutor Pedro falou, tem também as questões de atrito em relação ao empregado e ao empregador. Então, além de todas essas modificações que a gente vem tendo, né, suspende, não suspende, dá férias, não dá férias, isso também vai gerar esses atritos. Como é que ambas as partes podem se proteger? O que faz com que elas cheguem na frente de um juiz posteriormente, se for o caso, e cada uma consiga defender o que de fato acha que aconteceu? Bom, no caso do empregado, ele se vale muito, muitas vezes, da prova testemunhal, né? Porque geralmente a documentação fica em posse do empregador. Então, geralmente quando ele precisa provar um fato, né, que sofreu algum tipo de, enfim, até um dano moral, às vezes um assédio moral
no ambiente de trabalho, geralmente ele leva uma testemunha que também trabalhava no local, algo do gênero. Já o empregador, como disse o Dr. Pedro, ele tem que se munir da documentação, né? Seja de uma folha ponto bem certinha, seja de uma advertência por escrito, formal, né? Toda essa documentação física mesmo, realmente, que se faz necessário, que muitas vezes o empregador deixa de tomar esse cuidado com essa documentação e lá na frente acaba tomando, né, uma penalidade na justiça, enfim, sofrendo uma sanção porque deixou de se organizar nesse sentido. Então a orientação jurídica também vai muito nessa linha da gente trazer essa ajuda ao empregador nesse sentido de, olha só, você tem que ter tal documentação, o ponto tem que ser assim, se digamos assim, o empregado ele se negou de assinar uma advertência, chama 2 testemunhas que viram a situação, pede para eles assinar, guarda esse documento. Nesse sentido, né, Chayane? Essa eu acho que é uma das formas que se tem de se prevenir para um futuro desentendimento na justiça, né? Agora, essa questão de assinar notificações com o empregado, né, de gerar essa documentação, ela é o que muitas vezes faz com que o empregador tenha que arcar com uma indenização maior porque ele não tem esses documentos? Chayane, isso é uma outra questão que é pouco explorada e que é uma grande ferramenta. Muitas vezes se deixa para a questão judicial, né? Se pensa no direito do trabalho só na seara judicial, mas tem várias diligências que pode ser adotada pelo empregador nesse sentido da advertência. Por exemplo, esse resquício documental, esse histórico, ele é muito válido, porque muitas vezes tu chega até a instância judicial sem ter, como a doutora bem aqui colocou, o histórico do empregado, notificação, documentos básicos que são obrigações do empregador que por desconhecimento ele não gera, né? Ele não tem sua posse, às vezes fica na posse de um terceiro, de um contador, enfim. A questão da notificação, até mesmo em questões de justa causa, ela é muito válida, porque muitas vezes a justa causa ela vai se dar após um trâmite ali muito conturbado, só que a empresa muitas vezes não tem esse histórico porque não notificou, não guardou. E isso acaba lá na frente se discutindo e ficando a outros critérios para estabelecer isso. Sendo que às vezes uma notificação prévia, o histórico ali dessas notificações daria uma proteção muito maior para a decisão que está sendo tomada, né? E ainda mais porque quando se vai para a questão judicial, para a judicialização, é algo que já saiu da seara administrativa. Hoje a gente observa que tem se evoluído para um pensamento mais conciliatório da justiça. A ideia de buscar justiça somente para casos judiciais, ali, de lides judiciais, ele aos poucos vem sendo deixado de lado e vem sendo construída uma ideia da conciliação, né, que é o caminho ideal. As partes ali tentarem chegar a um acordo, seja através dos seus procuradores, né? Às vezes a ferramenta da homologação do acordo muitas vezes não é conhecida, a pessoa conhece só a questão da judicialização por si, né? Mas muitas vezes podem ali o empregador e o empregado chegar a um consenso e levar aquilo para o Poder Judiciário apenas para ser homologado. É uma ferramenta pouco conhecida, né? Mas é uma inovação que aos poucos a Justiça do Trabalho está trazendo, né? E as partes, né? Trabalhadores, empregadores vão tomando consciência do uso dessa ferramenta, né? Inclusive para o reconhecimento de vínculo, né, empregatício, quando o trabalhador não tem a carteira assinada, mas tanto o empregador quanto o trabalhador vem essa necessidade de formalizar esse vínculo depois, né, que eles já estão há um tempo trabalhando, também é possível, né, Dr. Pedro, fazer esse acordo e depois ser homologado na Justiça do Trabalho para fins principalmente de aposentadoria, né, dessa pessoa que por tantos anos trabalhou e não teve esse vínculo reconhecido, depois ela vai precisar desse vínculo para poder se aposentar lá na frente, né? E, doutora, se a gente fosse fazer, então, um
um estudo aí sobre os investimentos, né, de principalmente empresários, empregadores, que vão possivelmente, né, poder ter uma causa na justiça perdida e aí vão ter que arcar com um valor maior. E essa questão de trazer primeiro uma assessoria jurídica, conseguir entender qual é o processo que tem que fazer para ficar tudo dentro da lei e não ter esse gasto maior, a gente tem como balancear esse investimento por conta do empregador? Eu acredito assim, Shane. Tem um ditado que é bem antigo, eu acho que todo mundo conhece, que é melhor prevenir do que remediar, né? A prevenção sempre sai muito mais barata do que depois as custas no final de um processo trabalhista, né? Então, acredito que se o empregador investir valores numa boa consultoria, em estar bem assessorado e, de fato, levar em consideração aquela assessoria e colocar em prática essas práticas preventivas, isso vai sair muito mais barato lá na frente para ele, porque isso vai ser diluído mês a mês, né? Ele vai pagar, tudo bem, o FGTS, as verbas trabalhistas, os impostos devidos devido àquela contratação CLT, mas vai ser de forma mensal. Depois, lá no final, numa reclamatória trabalhista, ele vai ter que arcar com valores muito maiores, com correção monetária, com juros, né, e tudo mais, e de uma forma que vai ficar muito mais salgada e pesada no bolso dele, né? Doutor, pra gente encerrar, vocês estão prestando essa assessoria jurídica hoje em Capão da Canoa? Sim, Shelly. Estamos prestando sim, até no endereço que a doutora pode informar. Sim, hoje a gente a gente é de Porto Alegre, né? Tem nosso escritório há alguns anos já em Porto Alegre, mas também está vindo para Capão, começando uma operação aqui em parceria com o escritório Souza Rodrigues, né? Na Avenida Rudá 1296. Muito bem, então, para quem quer se prevenir, né? Para quem quer não precisar remediar, como a doutora falou, vai em busca, a gente tem as informações aqui no GC e vamos fazer com que essas relações de trabalho, elas sejam aí harmoniosas e não tragam possíveis problemas posteriores. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Tela 20. Muito obrigado a todos que nos acompanharam mais uma noite aqui de quinta-feira e, claro, já marcamos o encontro na semana que vem a partir das 19 horas. Augusto, obrigado por mais uma participação. Mais um programa e você pode rever as nossas reportagens tanto no perfil do Tela 20 no Facebook, quanto também do portal Mega Litoral. Um ótimo final de semana para você, obrigado pela companhia, esperamos aqui na semana que vem, como o Esteban já disse, às 19 horas. Até lá! Muito obrigado a todos e, claro, nós temos que lembrar, estamos sempre pelas redes sociais e também pela Rádio Capão Novo FM e também pela Rede Litoral de Televisão, Canal 6 da NET, aqui de Capão da Canoa. Grande abraço a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau!